Olá, dando continuidade às nossas aulas de literatura, né? Estávamos tratando, né, do modernismo da primeira geração, né? Não cabe sempre lembrar, né, que essa primeira geração ela vai de 1922 a 1930, né? Sendo que ela ficou conhecida como fase heróica, né, ou fase de implantação, né, do modernismo. Lembrar que o modernismo ele tem a influência ali das vanguardas europeias, né, os três principais escritores dessa primeira fase, né, são o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade, né, que é o poeta que nós escolhemos aí, poeta e escritor, né, poeta e prosador, nós escolhemos, né, para mostrar, né, para vocês a ação, né, na escrita dessa primeira geração, portanto. Né? Nós trabalhamos, primeiramente, né, o poema do Mário de Andrade, Ódio ao Burguês, né? E depois nós trabalhamos, né, o Macunaíma, que é um texto em prosa, também do mesmo escritor, né, o Mário de Andrade. E como ele é um livro, né, uma obra sempre cobrada, né, nos vestibulares, né, nos processos seletivos para concursos, né, porque é uma obra muito significativa, né, tanto para o modernismo brasileiro, quanto para a literatura brasileira de uma maneira geral. Né, ele está no panteão aí entre as melhores obras, né, da literatura brasileira, de todos os tempos. Né? É uma obra difícil de ser classificada, né? O próprio Mário de Andrade vai falar ali que ela não é um romance, né? Mas sim uma rapsódia, né? Essa colagem de lendas, folclore, né? Práticas culturais, manifestações culturais brasileiras, né? Num ritmo muito surreal, né? Que não há uma coerência, né, no que diz respeito ali à própria movimentação da personagem na questão espacial, né? Ele se desloca rapidamente. É uma obra, portanto, bem, digamos assim, muito à frente mesmo do seu tempo, né? De muita vanguarda, portanto. Né? Então, por isso, nós trouxemos aqui algumas atividades, né, para a gente poder discutir, né, uma vez que essas atividades foram tiradas também de processos seletivos. É para vocês acompanharem comigo. Está aí. Né? Bom, então eu trago aqui uma questão primeira, né, a questão 1, né, dizendo o seguinte: os modernistas, né, trouxeram para a literatura uma nova concepção de linguagem. Nós já vimos isso, inclusive, quando fomos falar da poesia, né? Desvinculando-se da estética parnasiana e apresentando ao público e à crítica inovações formais que denotavam interesse pela experimentação. Em Macunaíma, Mário de Andrade apresenta o que chamou de língua brasileira, né, uma mistura do português com as variações encontradas nos diversos falares do povo brasileiro, né, além de influências estrangeiras e alterações advindas da criatividade popular. Então, a afirmação pode ser confirmada nos seguintes trechos da obra de Mário de Andrade. Bom, então vamos verificar aqui, né, quais trechos vão ser representativos, né, no que diz respeito a essa questão da linguagem, portanto. Né? Então, vamos lá. Na primeira, nós temos ali: do fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Né? A outra: ele dava risadas chatas, se espremendo de cócegas e gostando muito. Quando elas paravam,
pedia mais, extorcendo já de antegozo. Veio, pôs reparo na sem-vergonhice do herói e teve raiva. Né? Então, olha só, na primeira assertiva, nós temos uma linguagem, né, não de caráter formal, mas não intrincada, né, de aspectos coloquiais, né, de invencionices, né, ou por parte do autor, ou por parte da própria ação, né, comunicativa das pessoas. Então, aqui nós já temos, né, por exemplo, a palavra, né, sem vergonhice, né, que ele vai utilizar aí, né, sem vergonhice. Então, olha só, né? Olha o jeito que a palavra foi grafada aí, portanto, né? A própria expressão, né? Que vem antes ali, pôs reparo, né? Também é algo bem do caráter popular da linguagem, né? Então, já mostrei aqui na primeira e na segunda para vocês se atentarem ao que deve ser, portanto, observado, né? Então, na 3 diz assim, o corpo dele relumeava de ouro, cinzando nos cristalzinhos do sal, e por causa do cheiro da maresia, por causa do remo pachorrento de veio, e com a barriga assim, mexendo, com cosquinhas de mulher. Então, aqui nós também temos algumas invencionices, né? Olha ali, por exemplo, a própria mexendo, né? Também vai fazer parte, portanto, assim, né, dessa linguagem, né, de inventiva, né, neológica, digamos assim, né? Vamos ver na quarta. Quarta assim, no outro dia, Macunaíma não achou mais graça na capital da República. Trocou a pedra Vató por um retrato no jornal e voltou para a tábua do Igarapé, Tietê. Aqui já nós não temos, né, essa brincadeira aí, esse aspecto lúdico, né, no que diz respeito à linguagem. Então, a gente percebe que na 2 e na 3 a gente tem, né, nessas duas assertivas, esses dois momentos, né, dessa invencionice, desse neologismo, portanto, aí do autor, né, que tira isso da linguagem popular, da linguagem cotidiana. Então, a resposta correta aqui seria, então, a letra D. Né? A 2 e a 3 apresentam, né, o que diz respeito ali a presença dessa linguagem popular dentro da própria narrativa, né, dentro da própria obra. Tudo bem. Então, vamos aí para a questão de número 2. É uma questão tirada da FUVEST. Né? Diz assim, a presença da temática indígena em Macunaíma, né, de Mário de Andrade, tanto participa, né, quanto representa uma retomada com novos sentidos. Veremos aí, portanto, de que, né, participa do movimento da antropofagia, do regionalismo da década de 30? Não. Né, a obra ela faz parte ainda da primeira geração, ela não está dentro, ela apresenta elementos regionais, claro, mas ela não é o mesmo aspecto de regionalidade que a década de 30 vai tratar. A segunda geração, nós vamos ver isso aí mais aprofundado, né, quando a gente for trabalhar aí a prosa, né, da segunda geração. Então, a questão lá não está certa. Agora diz, do interesse modernista pela arte primitiva, né, e do indianismo romântico. Então, essa resposta é a resposta que melhor se adequa, portanto, à assertiva aí. Né? O modernismo brasileiro, né, a primeira geração, teve muito interesse na origem do Brasil, né, na origem, eu digo assim, na origem da chegada dos portugueses aqui e desse primeiro contato entre o povo europeu e o povo indígena. Nós, infelizmente, né, a sociedade indígena no Brasil,
né, do início aí da colonização, dos anos 1500, né, dos anos 1500, era uma sociedade ágrafa, né, eles não tinham grafia. Né, toda a cultura que eles tinham era uma cultura oral, uma cultura transmitida de geração para geração através da fala. Né? E a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de transmissão oral, né, ela se perde quando tem um contato com outra cultura, né, ágrafa. Né? A cultura portuguesa já era uma cultura que tinha escrita. Então, todas as informações que nós temos sobre o início dessa colonização aqui no Brasil é sob o ponto de vista do português. Né, do português ou do europeu, né, que veio para cá, porque não foram só os portugueses, vieram espanhóis, holandeses, franceses, alemães, né, todos vieram para cá no início aí da colonização. Então, nós temos relatos, né, dessas pessoas, não temos um relato do ponto de vista do indígena. Então, o que os autores do modernismo fizeram? Né? Eles foram até esses autores, né, do início aí, e perceberam que não embora fosse uma visão do português, né, eles também mostravam o indígena como um sujeito participativo. Né? Então, eles foram buscar lá nos anos de 1500, 1530, ali, o início da colonização brasileira, né, mostrar que o indígena não necessariamente foi tão somente uma vítima dessa colonização. Ele também participou, né, colocando a sua cultura para o homem branco português, né, com nomes de cidades, acidentes geográficos, lugares no Brasil, né, as toponímias, né, e nós vemos muito por aí, em praticamente todas as cidades brasileiras, né, no que diz respeito os hábitos, né, como banho diário, por exemplo, né, é algo que o indígena que passou para o povo português. Né? Então, eles vão buscar, né, lá nesse início, esse interesse por esse primitivismo, né, por essa arte primitiva que não era nem portuguesa, nem indígena, né, mas já um embrião daquilo que viria a ser, portanto, o brasileiro. Né? E isso já era algo que vinha sendo feito, mas a seu modo, não da mesma maneira que os modernistas, lá no indianismo, né, romântico. Né? Os românticos, né, com José de Alencar, Gonçalves Dias, né, Gonçalves de Magalhães, foram os primeiros a se interessarem, né, pelo indígena, de certa forma. Né? Embora houvessem obras anteriores, né, o próprio arcadismo brasileiro, né, com as suas cores bem nacionais, um pouco diferente do arcadismo europeu, né, com obras como Caramuru, né, ou Moema, enfim. Mas é com o romantismo que isso vai se concretizar. Tá? Então, o romantismo ele dá esse pontapé inicial e depois isso é retomado, portanto, pelos modernistas, né, que vão dar uma nova cara, né, a essa ideia de como tratar essas primeiras relações entre indígenas e portugueses aqui no Brasil. Então, a resposta certa é a letra B, certo? Vamos seguir? Vamos lá. Nós temos aí, né, uma outra questão, né, que diz assim: pode-se afirmar que Mário de Andrade filiou-se à seguinte corrente literária? Isso aqui é só para rememorar mesmo, né? É o tipo de questão que cai, às vezes, no vestibular e você responde rapidamente, né? Mário de Andrade, claro, né, um dos grandes escritores aí, né, artistas, né, um dos grandes artistas, portanto, do modernismo brasileiro, né, atuante, né, de uma maneira forte, foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, né, um dos que tiveram essa ideia, dos que correu atrás para que essa ideia fosse realmente efetivada.
né, participou ativamente ali com poemas para o momento, né, da Semana de Arte Moderna, e depois continuou também escrevendo e pesquisando e estudando, né, sobre a cultura brasileira, talvez um dos nossos grandes escritores, né, de todos os tempos aí. Vamos lá para a questão de número 4. Né? Questão de número 4 também é uma questão da FUVEST, diz assim, assinale a alternativa correta, né? Já vamos direto na resposta, depois a gente discute as demais, né? Resposta certa aqui é a letra C, né? Diz, Macunaíma é o herói da nossa gente, por retratar, a partir dos traços múltiplos e contrastantes que o caracterizam, a coletividade brasileira, formada pela miscigenação racial e cultural. Essa é a proposta, lembre-se disso, essa é a proposta do Mário de Andrade, quando ele escreveu Macunaíma, né? Ter um herói, né? Mas um herói muito distinto do herói clássico, né? O herói clássico, né, é aquele herói que não tem defeitos, né? A gente vai buscar isso aí desde a Antiguidade Clássica, né, com a Odisseia, com a Ilíada, né? Depois a gente vai verificar com os Lusíadas, né, do Camões, né? Depois a gente vai verificar no próprio modernismo, no próprio romantismo brasileiro, né? Heróis e heroínas também com um caráter ilibado. Já Macunaíma não. Macunaíma é o herói da nossa gente, o herói sem nenhum caráter, né? Ou seja, aquele que não pode ser caracterizado, o vira-lata, né? Ou seja, uma grande mistura, né, étnica, né, e uma grande mistura cultural também, né, que faz dele um estereótipo, né, daquilo que somos nós, todos brasileiros, né, uma grande mistura, né, de culturas e raças, portanto. Né? As demais questões, as demais assertivas não dizem respeito, né, a isso, uma vez que a letra C, ela já deixa claro aí, né, esse ideal, né, do Mário de Andrade em escrever Macunaíma, uma das grandes obras, sem dúvida nenhuma, da literatura brasileira, quiçá da literatura mundial. Né? Então vamos aí para a última questão. A última questão, nós falamos sobre isso já, né? Tá falando do capítulo, né? O livro Macunaíma é dividido em capítulos, né? Capítulos curtos até, uma vez que o livro também não é extenso. Então, nós temos ali o capítulo Carta para as Icaniabas, difere-se dos demais capítulos por, né? Lembrar que as Icaniabas, né, é uma versão brasileira, né, para a mitologia das guerreiras amazonas, né, citadas aí pela Antiguidade Clássica, né, e que também dá o nome, né, ao estado do Amazonas aqui no Brasil, né? Então, nesse momento, essa carta é interessante, né, pelo motivo que está marcado aqui, por outro motivo também, né? É o único momento do livro em que a linguagem é extremamente formal, né? É uma crítica, né, feita justamente à burguesia, né, ao academicismo, né? Lembrar que o modernismo era totalmente anti-acadêmico, anti-tradicional, então tem esse momento da carta ali justamente uma forma de ironizar, né, esse falar muito bem elaborado, né, das academias, portanto. E o outro motivo, né, que difere dos demais capítulos é o fato de apresentar, naquele momento, um narrador, personagem, né, o próprio herói, ou seja, o próprio Macunaíma quem redige, né, essa carta. Ao longo da narrativa, a gente vai verificar que nós temos, né, nos outros capítulos, nós temos um foco narrativo em terceira pessoa, né, alguém que conta a história do Macunaíma, né, um observador do lado de fora, um narrador do lado de fora. Né? Agora, nesse momento da carta, não. Quem está narrando ali é o próprio personagem, ou seja, o próprio Macunaíma. Tá? Bom, então nós encerramos por aqui. Né? Quero deixar, né, como sempre, em aberto, né, se eventualmente alguma dúvida surgir,
é só questionar, que estamos aqui para auxiliá-los da melhor maneira possível. Então, sem mais para o presente momento, me despeço e até mais.